Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. E vamos ler do verso 30 até o verso 33. É a parte final do capítulo 9 da carta aos Romanos, na sequência de exposições que estamos fazendo nesse livro. Romanos 9, de 30 a 33. Ouçamos a leitura. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, oremos por iluminação nesse instante. Pai querido, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua palavra. Mais do que isso, que incline o nosso coração a obedecê-la. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo esclareça os entendimentos de todos que nos ouvem agora pela internet e mais tarde, quando essa pregação for disponibilizada nas mídias sociais. Nós pedimos que essa palavra seja usada por Ti, para a Tua glória, salvação dos eleitos e santificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quase que diariamente aparece uma nova religião. Não faz muito tempo eu tinha em mãos uma enciclopédia das religiões mundiais. Era um livro bem grosso, letra pequena, coluna dupla. Eu não calculei o número de religiões que havia ali, mas com certeza eram milhares de milhares dela. Existem aos milhares nas múltiplas culturas que nós conhecemos e ao redor do mundo. E, naturalmente, esse número deixa as pessoas confusas, perplexas, pelo menos, não é? Será que todas estão erradas? Existe alguma que esteja certa? Na verdade, quando nós comparamos estas religiões, nós verificamos que existem apenas dois tipos de religião. Primeiro, a religião das obras, nas quais a salvação do homem depende daquilo que ele faz, e que o movimento de salvação é de baixo para cima. O homem busca alcançar a Deus e o perdão de pecados através dos seus méritos e da sua performance religiosa. E a religião da graça, cujo movimento é contrário, de cima para baixo, é Deus que vem salvar o pecador. Todas as religiões, com exceção do cristianismo histórico, se enquadram no primeiro caso. São religião de obras. Você pode perguntar o que é o hinduísmo, o budismo, o islamismo, as seitas, as religiões orientais, as antigas religiões de mistério, as religiões dos gregos, do Império Romano, dos babilônicos, dos egípcios, dos indígenas. O que é que essas religiões têm em comum? E a resposta é que em todas elas a salvação depende do homem. É alguma coisa que o homem tem que fazer para merecer o perdão de Deus. A única que é diferente é o cristianismo histórico, que diz que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio de cima para baixo nos visitar e nos salvar dos nossos pecados, e isso gratuitamente, não com base em mérito ou qualquer coisa que nós sejamos ou façamos, mas com base na sua misericórdia e na sua compaixão. Nós vamos ver isso claramente nessa passagem com a qual o apóstolo Paulo encerra o capítulo 9 da sua carta aos Romanos. A passagem começa com uma pergunta de Paulo, no verso 30. Que diremos, pois? Essa pergunta é mais ou menos, pode ser traduzida da seguinte maneira: qual é a nossa conclusão à luz de tudo isso que eu falei no capítulo 9, do início até agora? Paulo disse, ou havia dito, pelo menos 4 coisas no capítulo 9 que precisam de uma conclusão e que ele apresenta agora. Quando ele diz, o que diremos, pois, ele quer dizer qual é a conclusão destas coisas que eu ensinei e quais são elas. Eu tentei resumir aqui. Primeiro, Paulo havia dito que, apesar de poucos judeus terem crido em Jesus Cristo como Messias, isso não significava que as promessas que Deus tinha feito a Abraão e a sua descendência falharam.
pois, na verdade, o compromisso de Deus não era com o Israel étnico, o compromisso de salvação, mas era com o Israel dentro de Israel, o Israel espiritual, eleito soberanamente pela graça de Deus, não por mérito, mas por misericórdia, e que foram todos aqueles judeus do Antigo Testamento que foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir, como, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, Samuel, Davi, e no Novo Testamento, os 12 discípulos de Jesus, os 120 no dia de Pentecostes, o próprio apóstolo Paulo e os judeus que se converteram com a pregação dos apóstolos, como, por exemplo, os judeus que estavam em Roma, a quem Paulo escreve essa carta. Ou seja, o primeiro ponto de Paulo no capítulo 9 foi que as promessas de Deus não falharam pelo fato da grande maioria da nação de Israel ter rejeitado Jesus Cristo, porque a aliança de Deus, o pacto de Deus, na verdade, era com o Israel dentro de Israel, esses que Deus havia elegido para a salvação soberanamente. O segundo ponto de Paulo, que vai do verso 14 ao 18 do capítulo 9, é que Deus não foi injusto ao fazer isso. Primeiro, porque Ele é Deus e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e Ele endurece a quem Ele quer endurecer, como o exemplo de Faraó demonstra. Além disso, os filhos de Abraão eram pecadores e não tinham merecimento nenhum, eram pecadores como os demais povos, como os gentios, e só mereciam o castigo da parte de Deus. Portanto, Deus não é injusto quando Ele deixa de dar alguma coisa que a pessoa de fato não merece. Não há injustiça da parte de Deus em não dar a salvação a todos os filhos de Abraão, porque nenhum dos filhos de Abraão merece ser salvo, porque são pecadores, juntamente com as demais pessoas. O terceiro ponto de Paulo, que está do verso 19 a 23 do capítulo 9, é que nós não podemos questionar a justiça de Deus em fazer isso, porque, primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas, e segundo, Ele tudo faz para a sua glória. E como tal, Ele suportou aqueles que haveriam de se perder, que Paulo chama de vasos de ira preparados para a perdição, e Deus preparou aqueles que Paulo chama de vasos de misericórdia para a honra, que seriam para a glória de Deus. E tudo Deus fez para a sua glória, portanto, nós não podemos questionar a justiça de Deus, como Ele administra a salvação. O quarto ponto de Paulo é que, por causa dessa desobediência dos judeus, os vasos de ira preparados para a perdição, Deus já havia determinado que Ele chamaria não só judeus, mas também não judeus para fazer parte do seu povo, os gentios, as nações, as etnias que não eram da descendência de Abraão. De entre eles, Deus também tem os seus eleitos, os vasos de misericórdia a quem Deus chamou para compor o Israel espiritual, remanescente e fiel. E os profetas tinham falado disso abundantemente. Paulo cita do verso 24 até o verso 29, passagens do profeta Oséias, do profeta Isaías, demonstrando que já na antiga aliança, no Antigo Testamento, esses profetas anteciparam que Deus, por conta da rebelião do seu povo e da rejeição do seu povo, haveria de chamar um outro povo para compor o seu povo verdadeiro. Então, à luz de tudo isso, Paulo pergunta: o que diremos, pois? Qual é a nossa conclusão? O que é que nós resumimos? Qual é o ponto de tudo isso? E é exatamente o que nós vamos ver nessa noite. Paulo tem 7 pontos aqui na resposta que ele dá. É uma resposta meio pontuda, mas eu espero ser um pouquinho breve para podermos não prender os irmãos demais. Eu queria, antes de entrar na resposta sétupla de Paulo, fazer algumas observações que vão nos guiar na compreensão do que ele vai dizer. As respostas que Paulo vai dar são baseadas, primeiro, na observação dele do que estava acontecendo no mundo todo, desde Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Durante 15 anos, Paulo havia pregado o Evangelho por toda aquela região do Império Romano, centralizando-se especialmente ao redor da bacia do Mar Mediterrâneo. Ele havia pregado na capital das províncias romanas, ele havia pregado em cidades da Ásia Menor, ele havia pregado em todos aqueles lugares. E o que ele percebeu foi isso, que a grande maioria dos judeus rejeitava a pregação do Evangelho, enquanto que os não-judeus em grande número aceitavam Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Segundo,
As respostas que Paulo vai dar agora à pergunta, o que diremos, pois, são baseadas no entendimento que ele tem de que a nação de Israel havia falhado na sua missão. Deus tinha dado uma missão à nação de Israel, que era levar a luz do Evangelho a todos os povos. Mas os judeus criaram normas, leis e regras que os separavam dos demais povos, a ponto de que, em vez de amar os outros povos e querer pregar o Evangelho para eles, os judeus consideravam os gentios como sendo o próprio combustível do fogo do inferno, como escreveu uma vez um dos rabinos. Eles desprezavam os gentios, não queriam nada com os gentios, chamavam os gentios de pecadores, de indignos e condenados, e se distanciavam o máximo possível quando a missão que Deus havia dado para Israel é que fosse luz para todos os povos na antiga aliança. Israel havia falhado, mas agora Paulo tem consciência de que Deus o chamou para ser o apóstolo dos gentios, para fazer aquilo que Israel não tinha feito, anunciar o evangelho a todas as nações. E por isso que ele precisava do apoio dos cristãos de Roma, porque ele, tendo já evangelizado toda aquela região do Ilírico, ao redor do mar Mediterrâneo, ele queria agora evangelizar mais ao norte, lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Mas para isso ele precisava do apoio da igreja de Roma, que estava bem no caminho, e era uma igreja que era composta em grande parte por judeus. Por isso que ele está dizendo isso aqui, que os gentios também foram chamados por Deus para fazer parte do seu povo diante da rejeição da nação de Israel. Na verdade, essa é a razão pela qual ele escreveu essa carta, para despertar a simpatia da igreja de Roma para a missão que ele tem no coração de anunciar o evangelho aos gentios de Roma. Portanto, a resposta de Paulo à pergunta do verso 30, que diremos, pois, ela vai nessa direção. São 7 pontos que eu quero ver rapidamente com os irmãos. Primeiro, que diremos, pois, à luz de tudo isso? Primeiro, que os gentios não buscavam a justificação, está aí no verso 30. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Quando Paulo diz que os gentios não buscavam a justificação, ele está aqui fazendo um contraste com o judeu, porque o alvo mais importante da vida do judeu e da nação de Israel era alcançar a justificação. Em contraste, as outras nações não estavam nem aí, os gentios não buscavam a justificação. Os gentios não tinham o menor interesse, nenhum deles estava fazendo a pergunta: como é que eu posso ser justo diante de um Deus que é santo e que pode me condenar eternamente no inferno ou me fazer eternamente feliz no seu paraíso? Ao contrário, os gentios, como Paulo disse lá em Romanos 1, do verso 18 até o 32, os gentios haviam rejeitado a revelação de Deus na natureza e na consciência. Eles se consideravam sábios aos seus próprios olhos. Eles criaram deuses para si mesmos, eles adoraram a criação em vez do Criador. Eles adoraram aves, quadrúpedes e répteis e até o próprio homem. Eles viviam uma vida sem Deus, uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Nenhum gentio estava preocupado com essa questão. Depois da morte eu vou me encontrar com Deus, e o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou ter os meus pecados perdoados? Os gentios, como Paulo diz aqui, eles não buscavam a justificação. Nem no Egito, nem na Mesopotâmia, em lugar nenhum. Eles criaram as suas religiões, estavam de bem com seus deuses, todos eles achavam que ou depois da morte acabou tudo, ou eles iriam para um lugar maravilhoso. Ninguém estava preocupado com a questão: como vai ser a culpa pelos meus pecados? Quem vai pagar isso? A minha conta, como é que ela vai ser resolvida? Ninguém estava fazendo essa pergunta. Os gentios não estavam buscando a justificação, mas, segundo o ponto de Paulo, veja no verso 30, eles vieram a alcançá-la. Eles não estavam buscando, mas alcançaram. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que pela soberania de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, o evangelho foi pregado aos gentios e eles creram. E aquilo que eles não buscavam, eles alcançaram. Aquilo que eles não tinham interesse, ao ouvir a pregação do evangelho, eles ficaram despertados e disseram: mas essa é a nossa realidade.
Então, de fato, nós somos pecadores, nós precisamos de perdão, e eles abraçaram a Jesus Cristo, que era oferecido pela pregação apostólica, como sendo o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma, os gentios em grande número entraram para a igreja e formaram a quase que maioria absoluta das igrejas cristãs do primeiro século. Eles se tornaram parte do povo de Deus, parte daquele remanescente fiel, os verdadeiros filhos de Abraão, os vasos de misericórdia que Deus havia preparado para a honra. E Paulo era testemunha disso. Leia o livro de Atos. Qual é o padrão que você encontra no livro de Atos, nas 3 viagens missionárias de Paulo? Paulo chega numa cidade, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai numa sinagoga pregar o evangelho para os judeus. Qual é a reação dos judeus? Fora, nós não queremos isso. Apedrejavam Paulo, prendiam Paulo, acusavam Paulo, o expulsavam da cidade. O que é que Paulo fazia? Ele abria uma igreja entre os não-judeus, e a igreja crescia, florescia, as multidões vinham para ouvir a pregação do evangelho, os não-judeus entravam aos milhares nas igrejas cristãs do primeiro século. Ou seja, os gentios que não buscavam a justificação, contudo, vieram a alcançar através do trabalho missionário de Paulo, dos demais apóstolos e outros pregadores. Terceiro ponto de Paulo: a justificação que eles alcançaram, é bom que fique claro, é aquela que decorre da fé. Estou ainda no verso 30. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, é como se Paulo dissesse, mas preste atenção, a justificação que eles alcançaram é aquela que decorre da fé, ou seja, eles foram justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que era a mensagem que Paulo pregava e os demais apóstolos, bem como os primeiros pregadores cristãos. Que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ser feitos justos diante de Deus, e no sangue de Cristo nós temos o perdão e a propiciação necessária para que sejamos recebidos por Deus. Paulo não tinha anunciado a salvação pelas obras, nem Pedro não tinha ensinado nada disso, portanto, aquela justificação que os gentios não buscavam, mas que alcançaram, é aquela que vem pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o terceiro ponto. Mas, em quarto lugar, em contraste, Israel havia buscado essa justiça sua vida toda. Verso 31, Israel que buscava a lei de justiça. Perceberam o contraste? No verso 30, os gentios não buscavam e alcançaram. Aqui no verso 31, Israel buscava. Israel estava atrás, Israel queria a justificação. Na verdade, ao contrário dos gentios, os judeus sempre buscaram essa questão da justificação e serem aceitos por Deus e perdoados. Esse era o alvo da vida do judeu desde criança. Ele aprendia isso em casa, ele aprendia isso na sinagoga e ele aprendia isso no templo. Como é que eu faço para ser justo diante de Deus? O que é que eu preciso fazer para ser considerado justo diante de Deus? Essa era a questão mais importante da vida dos judeus, enquanto que para os gentios não representava nada, para o judeu era a questão central. Eu tenho que me esforçar ao máximo para poder ser aceito por Deus. Eu tenho que cumprir todos os mandamentos para que eu possa ser recebido por Deus. E muitos faziam isso com zelo e com sinceridade. Veja o que Paulo diz aí no capítulo 10, nos versos 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles eram zelosos de Deus, eles eram sinceros na sua busca da justificação. Mas aí, ponto 5, olha a tristeza, final do verso 31, eu vou ler o verso todo. Israel, que buscava a lei de justiça, ao contrário dos gentios que não buscavam, não chegou a atingir essa lei. Israel que buscava, não chegou a atingir. O gentil que não buscava, alcançou a justificação. Israel que buscava, não atingiu. Não atingiu, é o que Paulo diz aqui. Apesar de todos os esforços, a nação de Israel falhou. Apesar de todos os esforços, os judeus falharam, como Paulo já tinha dito no capítulo 2,
como alguém que nada e morre na praia, como alguém que não atinge o alvo, que não termina um projeto, que não chega ao final da corrida. Os judeus se esforçaram, buscaram o máximo, toda a sua vida, toda a sua história, mas nunca alcançaram a justificação. Eles estavam caminhando para a perdição, para o juízo final, para a condenação eterna, apesar de todos os esforços que eles faziam diariamente no templo, nas sinagogas, na vida particular, na concessão de esmolas, na guarda da lei, na observância da tradição. Qual a razão para isso? É o 6º ponto de Paulo, está aí no verso 32. Ele começa com a pergunta: por quê? Por que Israel não alcançou essa justiça? Por que Israel não foi justificado? Por que os judeus se perderam? Por que eles serão condenados? Paulo aqui, quando vai dar a resposta, ele não dá a mesma resposta que ele já tinha dado no início do capítulo 9. Porque quando fizeram a pergunta, a promessa de Deus falhou porque a maioria dos judeus não aceitou Jesus, a resposta de Paulo foi: não falhou não, porque a promessa de Deus se cumpre naqueles que Deus escolheu. Então Paulo cita a predestinação como sendo a razão pela qual somente um grupo pequeno de judeus se converteu. Mas agora a resposta é outra. Por que é que Israel não alcançou a justiça? E a resposta é: porque eles não buscaram da forma correta. Paulo coloca a responsabilidade agora sobre os ombros da nação de Israel. E aqui nesse capítulo 9, nós encontramos, como em muitas outras partes da Bíblia, essa combinação da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Por que é que somente poucos judeus foram eleitos, foram salvos? A resposta é: porque Deus escolheu somente poucos judeus. E vista do outro lado agora, é porque a grande maioria rejeitou ou procurou a Deus da maneira errada. Ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade humana juntas. Uma não contradiz a outra. Elas caminham lado a lado. Você vê isso aqui no mesmo capítulo. Paulo apela tanto para a soberania de Deus para explicar a rejeição de Israel, como apela para a responsabilidade dos judeus para explicar a rejeição de Israel. São duas explicações da mesma moeda, duas faces da mesma moeda: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por que eles não alcançaram então? Resposta de Paulo. Resposta dupla. Primeiro, eles não alcançaram, verso 32, acompanhe comigo. Por quê? Por que eles não alcançaram a justificação? Porque a busca deles não decorreu da fé, e sim como que das obras. A razão foi essa, que em vez de buscar a justiça, ou ser justificado por Deus pela fé, os judeus procuraram obter isso, conquistar isso por suas obras, coisa que Deus nunca havia ensinado, coisa que Deus nunca havia mandado ou pedido. A busca deles de serem aceitos por Deus era baseada numa compreensão errada na religião que Deus havia dado a Moisés. Aquilo que foi dado, a lei que tinha sido dada para apontar para Cristo, para mostrar que eles eram pecadores, foi entendida pelos judeus como sendo o caminho da salvação. O propósito dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o guardar, respeita pai e mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada. Aquilo ali não era um caminho da salvação, aquilo era um raio-x da alma do judeu, para que o judeu visse que ele não conseguia guardar esses mandamentos e que ele precisava que alguém o salvasse. Mas em vez disso, cegos, eles tomaram os 10 mandamentos e toda a lei cerimonial, guarda do sábado, circuncisão, dieta religiosa, dia de lua nova, de festas e tudo mais, eles transformaram aquilo numa religião legalista, ou seja, em que o judeu seria salvo se ele observasse todos aqueles mandamentos minuciosamente. Por isso que eles não alcançaram, porque nenhum homem consegue fazer isso. Nenhum judeu jamais conseguiu fazer isso, guardar a lei de Deus perfeitamente, porque a lei não foi dada para isso. A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, que nós não somos nossos próprios salvadores. A busca dos judeus, então, era baseada nas obras da lei.
especialmente naqueles 3 identificadores: circuncisão, sábado e dieta, na tradição dos anciãos, nas leis cerimoniais e civis, enfim. Por isso que eles não alcançaram, porque eles procuraram, embora com sinceridade e com zelo, boa parte deles, mas eles procuraram da maneira errada, procuraram como que por obras, como se por obras eles pudessem ser justificados, quando na verdade o caminho que Deus havia proposto na antiga aliança e na nova, é claro, sempre foi o caminho da fé. A salvação sempre foi pela fé, antes de Cristo no Messias que haveria de vir, e depois de Cristo no Messias que já veio. Sempre foi assim. Deus nunca teve, como alguns erroneamente pensam, 2 sistemas de salvação: um para o judeu na antiga aliança, em que o judeu se salvava guardando a lei, e um pela graça na nova aliança, em que o gentio se salva pela fé. Sempre foi pela fé em Cristo Jesus e pela graça. É isso que os judeus não entenderam, por isso eles buscaram por obras e por isso que não alcançaram. E aí, segunda razão, está aí no verso 32, final do verso 32, a última frase: eles tropeçaram na pedra de tropeço. Imagine alguém que está correndo para chegar ao final de uma corrida e ele tropeça, ou ele bate de frente com a parede, ou então tropeça numa pedra e cai no chão e, portanto, ele deixa de alcançar o alvo. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Os judeus buscaram, correram, se esforçaram, foram atrás, mas eles tropeçaram. Em que é que eles tropeçaram? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. O que é essa pedra de tropeço? É a doutrina, é o caminho de Deus para a justificação, pela graça, mediante a fé. É a doutrina da salvação mediante a fé em Cristo Jesus, a salvação pela graça. Os judeus não podiam acreditar que Deus justificava o pecador gratuitamente pela fé, especialmente pela fé em Cristo Jesus. O seu orgulho, a sua arrogância, a cegueira impediam de vê-los, e também aquela religião que eles tinham desenvolvido. Não havia lugar para a salvação pela graça no judaísmo. Por isso que eles tropeçaram em Jesus. Quando o Messias veio e quando Cristo começou a dizer: creia em mim e você vai ter a vida eterna, os judeus o rejeitaram. E quando os apóstolos, discípulos de Cristo, começaram a pregar para os judeus: Jesus é o Messias, creia nele e você será justificado de tudo aquilo que você não pode ser justificado pela lei de Moisés, eles também não creram, tropeçaram na pedra de tropeço. E para comprovar isso, é o 7º ponto de Paulo, ele combina 2 passagens do profeta Isaías, aí no verso 33, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. A primeira citação é de Isaías capítulo 8, do verso 14. O profeta diz: ele, o Messias, está falando para os judeus, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as 2 casas de Israel, Judá e Israel, reino do norte e reino do sul, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ou seja, o Messias, se por um lado ele seria o santuário, ele seria o abrigo, a salvação dos judeus, por outro, ele seria uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para os demais. Isso já dizia o profeta Isaías 600 anos antes de Cristo. E o próprio Isaías, no capítulo 28, no verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião, Sião é Jerusalém, Israel, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê nessa pedra não foge, não fica confundido, perplexo e foge, não, mas ele fica firme. Paulo combina essas 2 citações do profeta Isaías aqui em Romanos 9:33, quando ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ele está se referindo a Jesus Cristo. A interpretação é essa, que desde o Antigo Testamento os judeus vinham tropeçando nessa pedra. A pedra que era o Messias, a pedra que era a pedra fundamental do povo de Deus, a pedra que era a pedra angular sobre a qual se organiza todo o edifício do povo de Deus. Os judeus vinham tropeçando nessa pedra, batendo nela, caindo, por isso que eles não alcançaram,
porque eles não perceberam que a salvação era pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e não por obras, por alguma coisa que eles fizessem. Isso aconteceu durante toda a história de Israel, e Paulo agora faz uma aplicação para o presente, era aquilo que estava acontecendo. E agora então nós voltamos à nossa pergunta: o que diremos, pois? A resposta de Paulo é essa. O que nós vamos dizer é que os judeus são responsáveis pela sua rejeição, eles são responsáveis pela sua própria perdição, porque eles rejeitaram a justiça de Deus, o caminho de Deus que foi revelado a eles desde a antiga aliança, e criaram um caminho próprio, uma religião de obras que Deus nunca mandou e que nunca funcionaria. O ponto de Paulo é que, embora Deus é soberano na escolha daqueles que vão se salvar, isso não tira a responsabilidade do homem. Veja como ele responsabiliza aqui Israel por haver rejeitado a justiça de Deus estabelecida a sua própria. O ponto aqui de Paulo é que, por causa do fracasso de Israel, Deus trouxe os gentios para dentro do seu povo, para a nova aliança que havia sido feita a princípio com Abraão, e é por isso que Paulo precisa ir à Espanha pregar o Evangelho, porque os gentios também fazem parte do povo de Deus diante da rejeição do Evangelho. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós, queridos, nessa noite. Minha primeira aplicação é para você que está aqui nessa noite, que não está buscando a justificação, que não está preocupado com essa questão. O que é que eu faço para ser visto como justo diante de Deus? E esse é o grande problema. Você vive num universo que é governado por um Deus santo, justo e bom, e você é um pecador. E um dia esse Deus haverá de tomar contas e responsabilizar você pelos seus atos, e no balancete final você vai aparecer condenado, perdido, em dívida e em falta. E como é que você vai resolver isso? Seu relacionamento com Deus. Essa é a questão mais importante da sua vida. Não é com quem você vai casar, qual vai ser o seu emprego, que universidade você vai cursar, como é que você vai passar a sua velhice, em que cidade você vai trabalhar. Essas perguntas são importantes, mas elas empalidecem, elas perdem qualquer valor diante dessa pergunta: como eu faço para ser justo diante de Deus? Porque Ele haverá de condenar a eternidade de sofrimento aqueles que tiverem que pagar pelos seus próprios pecados. Os gentios não buscavam isso. E você? E você? Essa questão já está resolvida no seu coração? De que forma ela está resolvida? E aqui está a minha segunda aplicação para aqueles que estão buscando, que querem realmente ter um relacionamento significativo com Deus, que querem o perdão dos seus pecados, mas que de alguma forma estão fazendo isso por conta dos seus méritos. Gente, isso é tão sutil. Nosso coração é um coração que se recusa a aceitar a graça de Deus. Como é difícil para nós. Se é difícil com relação aos homens, a gente não gosta, por exemplo, de viver de favor, não é? De pedir um favor a alguém, de receber uma ajuda de alguém. Se alguém faz um favor para nós, o que é que a gente responde? Obrigado. O que é que obrigado diz? Eu estou te devendo. Você fez um favor a mim, então eu estou obrigado a você. A nossa própria cultura incentiva isso. Nós não sabemos o que é graça, misericórdia, pela qual Deus nos concede livremente o seu perdão. Então talvez você esteja buscando, mas no íntimo do seu coração a sua confiança está em alguma coisa que você é ou pensa que é. As professoras na escola dominical geralmente têm uma pergunta que elas fazem para as crianças, que eu acho que cabe bem aqui, embora as crianças não estejam aqui, mas eu acho que a pergunta é muito interessante. A pergunta geralmente é essa, feita para a criança: se você morresse, chegasse na porta do céu, batesse lá na porta do céu, Jesus aparecesse e Jesus dissesse assim: o que é que você deseja? E você dissesse: eu quero entrar no céu, Jesus. E Jesus perguntasse: me dê uma razão para eu deixar você entrar. O que é que você responderia? Você só tem direito a uma resposta. O que é que você responderia? Por que é que eu deveria deixar você entrar no céu? Se a sua resposta for do tipo assim: Jesus, eu fui criado na igreja, desde criança, fui do departamento infantil, estudei com a Florence, fui batizada pelo pastor Milton, quando era criança, fiz minha profissão de fé, ouvi as pregações lá da primeira igreja, cresci lá, por que eu não entraria no céu?
Ou do tipo assim: o senhor deveria entrar no céu porque tem gente muito pior do que eu, Jesus. Né? Se o senhor não me deixa entrar, o senhor vai deixar entrar quem? Meu vizinho? O senhor sabe quem é meu vizinho? É ele que o senhor vai deixar entrar? Se a sua resposta contiver algum elemento que revele que você está confiando em você, a porta vai se fechar na sua cara. Vai se fechar na sua cara, porque só tem uma resposta correta a essa pergunta: por que é que eu deveria deixar você entrar aqui? E a resposta é essa: porque o Senhor morreu por mim, porque o Senhor levou a minha culpa, porque o Senhor sofreu no meu lugar, porque o Senhor pagou a minha dívida, e por causa do que o Senhor fez, Deus me justificou e me vê como justo. Só por isso o Senhor é minha única esperança. Se o Senhor não me salvar, ninguém mais pode me salvar, muito menos eu. Essa é a única resposta que você pode dar naquele momento final, naquela hora final. Por último, minha palavra aqui é para aqueles que acham que todas as religiões no final levam a Deus. É muito comum isso, até entre o povo evangélico. Recentemente foi feita uma pesquisa entre os evangélicos nos Estados Unidos a respeito do cristianismo ser a religião exclusiva, ou seja, só o cristianismo salva, só Jesus Cristo salva. Mais de 50% dos evangélicos norte-americanos discordaram. Eles disseram que tinha salvação em outras religiões. Mas eu pergunto, diante desse texto aqui, se tinha uma outra religião fora o cristianismo que poderia salvar, seria certamente o judaísmo. Receberam a lei de Moisés, deles vieram os profetas, deles são os patriarcas, com eles Deus fez uma promessa, mas o que é que Paulo diz aqui? Eles não alcançaram, eles não chegaram lá. Por quê? Porque eles estavam procurando da maneira errada, procurando por obras, por mérito, por participação humana, por merecimento. Só existe um caminho pelo qual você pode ser justo diante de Deus, é mediante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que você recebe gratuitamente de Deus mediante a fé. Fora de Cristo não há possibilidade alguma de salvação. Como eu disse no início, só tem duas religiões e só uma leva a Deus. Primeiro, a religião das obras, dos homens, onde o homem faz alguma coisa para ser salvo e o resultado é que ele nunca vai alcançar. E a segunda, o cristianismo histórico, onde nos é dito que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para tirar o nosso pecado e mediante a fé nele nós somos justificados de todas as nossas iniquidades e temos a vida eterna aqui e para todo sempre. Eu termino perguntando: onde você está nessa noite? Qual é a sua posição essa noite? Só tem dois caminhos. Hoje à noite, nesse exato momento, você está aqui e a sua situação diante de Deus é essa: ou você está justificado mediante a fé em Cristo Jesus e por Ele somente, ou você está tentando com a sua religião obter essa justificação, e eu já lhe digo, você nunca vai alcançar, a não ser que nessa noite você se arrependa da sua religião, você se arrependa da sua moralidade, você se arrependa do seu legalismo, você renuncie a você mesmo e coloque sua confiança única e exclusivamente naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e nele nós temos plena e completa redenção. Que Deus queira aplicar essa palavra à nossa igreja nessa noite, aos que estão aqui nessa noite, para que haja salvação e edificação do povo de Deus. Oremos. Ó Deus, que privilégio nosso termos a Bíblia, onde nós encontramos o caminho da salvação tão claramente delineado, não por obras para que ninguém se glorie, mas mediante uma perfeita salvação efetuada por Teu Filho na cruz. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu o Evangelho, que isso fique claro, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, o nosso coração. Eu quero orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, que eles possam entender claramente que não é por mérito, religiosidade, moralidade, espiritualidade, mas mediante a obra completa do Teu Filho na cruz do Calvário. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.